A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando a nossa quinta pré-aula da Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste terceiro trimestre de 2020, quando estamos estudando o tema Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias, comentada pelo Bispo Abner Ferreira. Graças damos ao Senhor nosso Deus por mais esse trimestre, por mais esta lição maravilhosa que estamos estudando hoje. Mas antes de iniciarmos o comentário, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, por tudo que Tu és na nossa vida, por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu vais fazer. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida, por Tu teres nos preservado até o dia de hoje. E nesse momento te peço pela Tua bênção, pela Tua direção sobre as nossas vidas, para fazermos este estudo. Nos ilumine e nos direcione através do Teu Espírito Santo, para que compreendamos a Tua palavra. E nos concede a graça, a força e a coragem necessária para vencermos todos os medos que nos têm sobrevindo. Pai, eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Quero agradecer mais uma vez aqui pela sua companhia, pela sua participação neste canal, pedindo sempre que deixe aqui o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito e nos ajude a divulgar este trabalho, compartilhando este vídeo com outros irmãos e também nas suas redes sociais. Colabore com os comentários sobre a lição estudada ou testemunhe alguma vitória que o Senhor tem dado a você nesses dias, porque este é um espaço onde aprendemos uns com os outros. Não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado para que você receba de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo continua sendo levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje estaremos comentando a lição de número 5 desta revista, cujo título é Enfrentando os Gigantes, Conquistando Vitórias. Os hinos da harpa sugeridos nesta lição são os de número 212, 225 e 372 e podem ser encontrados aqui em nosso canal e também em nossos blogs revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O texto áureo de hoje encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 17 e o versículo 24. E assim diz a palavra do Senhor. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. A verdade aplicada de hoje nos diz que permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Os textos de referência encontram-se no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, e os versículos 32, 37, 45 e 51. E assim diz a palavra do Senhor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. O primeiro objetivo desta lição é ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise. Em todas as lições estudadas neste trimestre, temos visto o destaque especial da importância de estarmos na presença de Deus,
para alcançarmos vitória sobre qualquer tipo de crise, provação ou tribulação. No primeiro livro do profeta Samuel, vemos que enquanto Saul esteve na presença de Deus, Israel conseguiu grandes vitórias contra os seus inimigos. Entretanto, quando a desobediência e o orgulho tomaram conta do coração do rei Saul, foi rejeitado por Deus como rei e os inimigos filisteus começaram a perseguir e atormentar o povo de Israel. Naquele tempo, os filisteus já haviam conseguido dominar a tecnologia na fabricação de armas de ferro, e isso lhes dava grande vantagem sobre os adversários. Segundo uma nota histórica e cultural da Bíblia de Estudo Arqueológica, abre aspas, os filisteus eram um dos povos do mar e haviam chegado às praias cananeias no final da Idade do Bronze. Para proteger seus valiosos artigos e consequente vantagem de possuí-los, os filisteus mantinham sua tecnologia protegida dos vizinhos, notadamente dos israelitas. De fato, os filisteus proibiram os israelitas de trabalhar como ferreiros, com receio de que viessem a fabricar armas de ferro, conforme está escrito em 1 Samuel 13, 19 e 20. Fecha aspas. Além de possuir um exército fortemente armado, os filisteus contavam com um experiente guerreiro que disseminou o medo, o pavor, ao confrontar o exército de Israel. Dessa história, aprenderemos algumas lições importantíssimas para os nossos dias, onde temos que enfrentar muitos gigantes que precisam ser derrotados, como as adversidades da vida. Tópico 1. Crises que surgem como gigantes. Os filisteus sempre foram inimigos de Israel, desde sua chegada em Canaã, conforme está escrito em Juízes 13, 1. Nos dias do sacerdote Eli, pelejaram contra Israel e prevaleceram, conforme 1 Samuel 4, 10. Nos dias do profeta Samuel, eles foram vencidos, conforme está escrito em 1 Samuel 7, 13. Mas nos dias de Saul, os filisteus investiram contra Israel, até apresentarem o gigante Golias. 1 Samuel 17, 4. Aparentemente invencível aos olhos do povo, provocando medo e a insegurança com seus desafios diariamente. Estamos vivendo dias que se caracterizam pelas crises provocadas por uma pandemia que literalmente fez o mundo parar. De repente, fomos privados da total liberdade que tínhamos de nos relacionar com as pessoas, de apertar a mão do nosso irmão, de abraçar as pessoas que amamos, de convivermos socialmente, da nossa rotina diária, de congregarmos normalmente na igreja. Muitos até dos seus empregos que lhes davam o sustento ou da própria saúde. Os efeitos provocados por essa crise são gigantescos para toda a humanidade, afetando duramente a saúde, provocando medo na população, a quebra de economias, a instabilidade financeira, emocional e até espiritual. Basta olharmos a frequência de cristãos nos cultos e na escola bíblica dominical para percebermos que muitos deles que não estão na área de risco e que poderiam estar agora mais próximos do Senhor, buscando em Deus a força e o socorro necessários, estão desanimados e deixando a igreja e o próprio Deus em segundo plano. A falta de confiança em Deus gera a ansiedade e o medo, o que facilmente pode acabar em depressão em dias tão difíceis como esses últimos que estamos vivendo. Por isso a Bíblia Sagrada nos aconselha: assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Hebreus 13, 6. Em tempos de pandemia e suas sérias consequências sobre o mundo, lancemos sobre o Senhor Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Está escrito em 1 Pedro 5, 7. Ele é o Deus Todo-Poderoso,
e tem o controle de toda essa situação caótica que estamos vendo ao nosso redor e na mídia o tempo todo. Devemos sempre nos lembrar que nos momentos de crises, como o que estamos vivendo hoje, é que Deus prova a nossa fé e molda o nosso caráter. Pare um pouco e pense. Essa pandemia, com todas as suas consequências, tem sido motivo para te aproximar mais de Deus e aumentar a sua fé e desejo pela vinda do Senhor? Ou você tem sucumbido ao desânimo e se afastado de Deus e da sua igreja? Mesmo que você se encontre nessa segunda situação, saiba que ainda pode se levantar e enfrentar os seus problemas, os seus gigantes, usando a mesma tática que Deus deu a Davi. Para isso é preciso você se conectar ao Senhor Jesus, a fonte de todo poder, que te capacita e adestra a sua mão para a batalha, que te protege e luta por você e que jamais o abandonará. Devemos confiar que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, versículo 7. Subtópico 1.1. Conheça o Deus que você serve. Em 1 Samuel 17, vemos a complicada situação do povo de Israel, sendo afrontado por Golias diariamente. Com uma proposta de duelo entre um israelita e o gigante, quem perdesse a batalha teria o seu povo escravizado pelo vencedor. A situação piorava ainda mais pela assustadora aparência e experiência daquele guerreiro filisteu. Tinha quase 3 metros de altura, usava um capacete de bronze e uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos e caneleiras de bronze. A ponta de ferro da sua lança pesava aproximadamente 7 quilos, além de levar um dardo de bronze pendurado nas costas, conforme está escrito em 1 Samuel 17, versículos 4 ao 7. As palavras de Golias eram desafiadoras e terríveis aos ouvidos do exército de Israel. Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. 1 Samuel 17, versículo 8, a parte B do versículo. Ninguém se atrevia a aceitar o desafio. O povo que havia rejeitado o governo de Deus e pedir um rei como todas as nações, agora presenciava aquela cena onde o rei Saul, o mais alto entre todos eles, conforme 1 Samuel 9:2, com uma forte armadura e armas de guerra, não tinha coragem para aquela luta, porque lhe faltava a presença de Deus na sua vida. Tanto o rei Saul quanto o seu exército não estavam preparados espiritualmente para aquela batalha, por terem esquecido do tamanho do seu Deus, dos seus feitos e de suas promessas. Naquele cenário surge então Davi, que veio a mandado do seu pai trazer provisões para os seus irmãos mais velhos que estavam na peleja. E vendo tamanha afronta contra o povo de Deus, se dispôs a lutar. Davi conhecia muito bem o seu Deus, tinha experiência de livramentos, reconhecia o seu poder, a sua grandeza e o seu amor para com ele e não admitia tamanha afronta aos exércitos do Deus vivo, conforme 1 Samuel 17, 26. Vale a pena observarmos aqui algo muito interessante. Quem era Golias para Saul e seus exércitos? Um gigante feroz, fortemente armado e imbatível, que mais cedo ou mais tarde os derrotaria. Quem era Golias para Davi? Um filisteu incircunciso, que não era páreo para o seu grande e todo-poderoso Deus. Enquanto que Saul e o seu exército olhavam para o problema com os olhos carnais, Davi encarou a batalha com os olhos da fé, com plena confiança no Deus ao qual servia. Como você está encarando hoje essa crise que estamos vivendo? E os seus próprios gigantes? Será que temos buscado realmente conhecer o Deus ao qual nós servimos? Temos dedicado o nosso tempo a aprender a sua palavra e confiado plenamente no Senhor Jesus como Davi confiou diante daquele desafio?
Temos colocado em prática no nosso dia a dia aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra? A palavra de Deus nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6 e o versículo 3, a parte A do versículo. Somente conhecendo o Senhor através da sua palavra, em oração e adoração a Ele, podemos ter a confiança de que a nossa vida está em suas mãos e Ele tem o controle de tudo, não permitindo que sejamos derrotados. Subtópico 1.2. Davi sabia quem era o seu Deus. As experiências que Davi teve com Deus nos anos solitários de pastoreio o fortaleceu na fé, no conhecimento e confiança de quem era o seu Senhor. Ele contou para Saul como o Senhor foi com ele em momentos de dificuldades. 1 Samuel 17:36. Davi falou sobre Deus com convicção, devido ao seu relacionamento pessoal com ele. Diante do conhecimento que tinha de Deus, quem era Golias para Davi? Nada. Sua aparência gigantesca, a imponência de sua armadura e armas de guerra não significavam nada comparadas à magnificência do Deus vivo e todo-poderoso. Ele sabia como o Senhor é fiel e que cumpriria suas promessas para com o povo de Israel, e por isso teve a ousadia de se dispor a lutar pela fé contra aquele gigante. Saber quem é o nosso Deus, ter experiência com Ele e confiar em suas promessas faz toda a diferença para o cristão nos momentos de crises e dificuldades. Uma das lições que aprendemos com Davi é que quando estamos passando pelos momentos difíceis da vida, não devemos nos esquecer do que Deus já fez por nós, das bênçãos e milagres recebidos e mantermos firmes a nossa fé no Deus que tudo pode e no momento certo nos dará o livramento e a provisão que tanto precisamos. Que possamos cada vez mais adorar o nosso maravilhoso Deus e falar como Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Salmo 103, versículo 2. Subtópico 1.3. Deus não decepciona os que nele confiam. Com o seu testemunho de fé, Davi conseguiu convencer o rei Saul a deixá-lo lutar contra aquele gigante. Sobre esse episódio, o comentário bíblico africano diz que, abre aspas, Saul quis ajudar Davi a vestir-se para lutar com Golias, mas teria sido um desastre se Davi tivesse lutado com aquelas armas. 1 Samuel 17:38. Para começar, Deus precisaria dividir a glória da batalha com a armadura de Saul, de modo que o milagre do livramento seria reduzido a uma batalha normal. Entretanto, não foi por esse motivo que Davi recusou de modo gentil, porém firme, a oferta de Saul, declarando: não posso andar com isto, pois nunca o usei. 1 Samuel 17:39. Talvez a armadura servisse perfeitamente, mas era um equipamento desconhecido para ele. Como servos de Deus, não devemos usar indiscriminadamente a armadura e métodos de outros que não tenhamos experimentado em nossa caminhada pessoal com Deus. Em vez de ficarmos fascinados com os equipamentos modernos, precisamos usar o equipamento com o qual Deus nos treinou. O campo de batalha não é o melhor lugar para aprender a utilizar uma arma. Fecha aspas. Nas batalhas enfrentadas neste mundo, não adianta querer enfrentar o inimigo com as armas humanas. Precisamos aprender a manejar bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e nos revestirmos da armadura de Deus para sermos vencedores. Efésios 6:11. As experiências duras e perigosas que Davi teve ao pastorear o seu rebanho lhe prepararam para aquela peleja, e Deus honrou a sua fé. Isso também acontece conosco. Quando passamos por tempos difíceis, por lutas e provações, Deus também nos ensina, nos fortalece a fé e nos prepara para enfrentarmos as batalhas espirituais. Demonstramos a nossa fé em Deus e o agradamos quando confiamos totalmente a nossa vida a Ele. A palavra do Senhor nos diz que
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. O segundo objetivo desta lição é explicar que nossos inimigos não são maiores que Deus. Tópico 2. Vencendo o medo paralisante. Os dias em que vivemos nos dão motivos de sobra para sentirmos medo de muitas situações. O medo é um estado emocional de alerta que surge em resposta à nossa consciência perante uma situação de risco ou perigo para a nossa vida. Uma pessoa sem medo nenhum pode se expor a situações extremamente perigosas, arriscando a própria vida sem medir as possíveis consequências trágicas de seus atos. Dentro da normalidade, o medo está associado ao instinto de sobrevivência de cada pessoa. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim irá acontecer. Inconscientemente, as características físicas reproduzidas pelo sentimento de medo, como o aumento dos batimentos cardíacos, a aceleração da respiração, ficar parado ou a contração muscular, prepara o corpo para duas prováveis reações naturais: o confronto ou a fuga. Diante das provocações de Golias, tanto o rei Saul quanto o seu exército optaram pela fuga, de tanto medo que sentiam, conforme 1 Samuel 17:24. E ninguém conseguia reagir e enfrentá-lo até Davi chegar. Subtópico 2.1. O medo destrói sonhos. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pelo medo de tentar algo diferente e fracassar. Medo de concorrer com outros em uma prova de concurso e ser reprovado. Medos diversos que impedem a concretização dos seus sonhos. Israel sempre sonhou em ser livre, mas diante de Golias o medo destruiu os sonhos daquele povo. Já Davi, quando chegou ao acampamento onde estava o exército de Saul e viu as afrontas que sofriam, teve a ousadia de sonhar. Perguntou o que ganharia aquele que vencesse o gigante. 1 Samuel 17:24-27. E interessado em provar que grande e temível ali era o Deus de Israel, se dispôs a lutar. Com os olhos da fé, Davi enxergava Golias exatamente como ele era, simples criatura, e enxergava a Deus como o Criador e Senhor acima de tudo e de todos, e a sua fé e coragem fez com que o sonho de vencer o inimigo se tornasse realidade. Não deixe que o medo destrua os seus sonhos, mas confia no Senhor Jesus de todo o teu coração e creia que Ele se importa com você. Cuida, livra do mal e o capacita para toda boa obra e lute pelos seus ideais, sempre na dependência e direção do Espírito Santo de Deus. Faça como fez Davi. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37, versículos 4 e 5. Agradamos ao Senhor quando o servimos com fidelidade e Ele abençoa a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos e os nossos projetos. Subtópico 2.2. O diabo tentará te intimidar diante da crise. A autoconfiança de Golias e a reação medrosa de Saul e o seu exército fez com que tentasse intimidar também a Davi, amaldiçoando-o e ameaçando matá-lo. 1 Samuel 17, 43 e 44. Na tentativa de fazê-lo desistir como os demais e fugir de medo. Esse tipo de intimidação pode amedrontar aqueles que não conhecem o Senhor. Mas Davi colocou a batalha na perspectiva correta, porque sabia que do Senhor é a guerra. 1 Samuel 17, 47. Como você tem reagido diante das intimidações do inimigo? Quem de nós nunca ouviu palavras intimidadoras, desmotivadoras, que tentaram nos fazer desistir em momentos difíceis? Essa é uma das estratégias do inimigo e continua sendo usada contra os filhos de Deus até hoje.
Golias tinha à sua frente um escudeiro, mas Davi tinha o escudo da fé para combater os dardos inflamados do inimigo, que eram as palavras intimidadoras numa tentativa de fragilizá-lo psicologicamente. Aos olhos humanos, a desvantagem do jovem Davi, sem experiência na guerra e sem os aparatos para lutar com um guerreiro gigantesco e experiente, era tremenda. Entretanto, no campo espiritual, o gigante ali era Davi, o servo do Senhor dos Exércitos. Hoje em dia, nós, a Igreja do Senhor Jesus, lutamos contra um inimigo espiritual real e devemos usar toda a armadura de Deus e principalmente o escudo da fé, conforme Filipenses 6,16, para combatermos os seus dardos inflamados. Assim como Golias, o inimigo de nossas almas é estrategista e uma grande parte da batalha espiritual que passamos ocorre no nosso interior. Somos constantemente atacados com as setas da dúvida, do medo, da mentira, do ciúme, da inveja, do engano, da maldade, da malícia, etc. No entanto, a resposta de Davi nos ensina a não nos intimidarmos diante desses ataques. 1 Samuel 17:45. Nas batalhas da vida devemos agir com ousadia e avançarmos em nome de Jesus, pois Deus não tem prazer naquele que retrocede, que foge da peleja, conforme Hebreus 10:38. Subtópico 2.3. Nas batalhas, não perca o foco. Davi sabia que Deus era com ele, mas não subestimou Golias e lançou mão da arma que manejava bem, além de escolher cuidadosamente as pedras no ribeiro. Ele não estava preparado para enfrentar Golias como um soldado e por isso se preparou para enfrentá-lo como um pastor de ovelhas. A experiência havia ensinado a Davi quão importante era o formato, o tamanho e a uniformidade da pedra para se alcançar êxito com uma funda, ao girá-la sobre a cabeça para dar impulso ao atirar. Davi não se distraiu com os gritos de insulto de Golias, nem com o exército filisteu atrás dele, mas manteve o foco para conseguir atingir o único lugar capaz de derrubar aquele gigante. Assim, lançou uma pedra com a funda e cravou-a na fronte de Golias, que caiu de cara no chão. Sem perda de tempo, Davi tomou a espada de Golias e cortou-lhe a cabeça, conforme 1 Samuel 17:49-51, a parte A do versículo. Naquele instante, a batalha alterou-se totalmente e os filisteus, vendo que o seu herói morrera, se puseram a fugir. Sem Golias, não tiveram coragem de enfrentar Israel. 1 Samuel 17:51, a parte B do versículo, ao 53. Essa ação de Davi ao cortar a cabeça de Golias nos lembra a importância de obter vitória total em nossa guerra espiritual. Não é suficiente alcançar vitória parcial em quaisquer obstáculos espirituais que porventura enfrentarmos. O mal deve ser totalmente exterminado, seja ele o vício, o desânimo, as más conversações, a falta de fé ou qualquer outro tipo de pecado ou tentação, para que não volte a nos atacar ou nos desviar do nosso alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador amado. O terceiro objetivo desta lição é mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Tópico 3. Vencendo gigantes. O comentarista inicia este tópico dizendo que perdemos muitas vezes a batalha por focarmos os nossos olhares sobre as circunstâncias para os gigantes, as doenças, as pandemias, a saúde, o desemprego, a solidão, o abandono e etc. É nessa hora que nos sentimos sem forças para lutarmos. Existem fases da vida em que parece que nada dá certo conosco e sentimos a necessidade de uma força, de alguém que nos dê uma palavra de ânimo, que nos fale até mesmo o óbvio, aquilo que já sabemos, para que aumente a nossa fé e voltemos a acreditar que Deus pode mudar toda e qualquer situação.
Foi o que aconteceu com o exército de Israel. Estavam desanimados, apavorados, sem perspectiva de vitória, até o momento que Davi chegou, lembrando-os que pertenciam ao Deus vivo, e Golias era apenas um incircunciso, alguém que não pertencia ao povo de Deus, e ousava afrontar os exércitos do Senhor, pois aquela peleja era também espiritual. Naquele momento brotou um fiozinho de esperança que se transformou em júbilo quando, por fim, todo o exército de Israel viu a cabeça do inimigo nas mãos de Davi, devolvendo-lhes o ânimo para a peleja. Aprendemos aqui que quando o sentimento de derrota que dominava Saul e o seu exército se manifestar em nossas vidas, devemos nos lembrar quem somos nós, servos do Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o Deus que nunca perdeu e jamais perderá uma batalha e que peleja pelos seus. Em tempos de dificuldades, temos que fechar os ouvidos para as pessoas pessimistas, com mensagens de derrota ou provocações e nos achegarmos àquelas pessoas que nos aproximam de Deus e nos ajudam a fortalecer a nossa fé. Subtópico 3.1. Davi tinha consciência da realidade. Davi reconhecia o peso espiritual daquela situação e, cheio da unção de Deus, teve a visão de como derrotar o inimigo. Cada cristão deve ter também consciência da realidade espiritual que nos rodeia. Temos um inimigo invisível, o diabo, que nos odeia, que nos acusa, persegue e vive preparando ciladas para os filhos de Deus. E não devemos subestimá-lo, mas resistir-lhe firmemente, como diz a Bíblia. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Sujeitarmos a Deus implica em servi-lo com fidelidade, obedecermos a sua palavra e nos revestirmos de toda a armadura de Deus para nos protegermos do maligno, conforme Efésios 6:11. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Todo cristão deve ter consciência dessa realidade, de que há um inimigo a ser vencido e que a nossa vitória só é possível através do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor dos exércitos, que morreu lá na cruz do Calvário para garantir a minha e a sua salvação e vitória sobre todos os problemas. Subtópico 3.2. Davi venceu, pois teve atitude. Naquela batalha, a atitude de Davi mostrou a ousadia de quem confia em Deus. Teve a atitude de procurar saber o que estava acontecendo, analisar a situação e a possibilidade de vitória. Se disponibilizou a lutar e escolheu cuidadosamente as armas. Ele não se esquivou da luta que tinha que enfrentar, não ficou na defensiva. Após preparar a funda e pegar as pedras, o relato bíblico prossegue dizendo: e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. 1 Samuel 17:40, a parte B do versículo. É interessante notar que Davi não ficou parado, esperando o ataque, mas enfrentou o problema com confiança, pois sabia que Deus estava naquela batalha. Ele tomou a atitude de ir ao encontro do inimigo, guiado pelo Senhor, e habilidosamente atingiu com uma só pedra o lugar certo na testa de Golias, derrubando-o com o rosto em terra. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. 1 Samuel 17:52. Davi não olhou para o tamanho e força daquele gigante, pois sabia do tamanho e força do seu Deus, infinitamente superior àquela criatura que o desafiava. Que atitude você tem tomado diante das adversidades, dos problemas atuais? Como tem sido a sua visão de Deus? Subtópico 3.3. Davi venceu porque confiou em Deus.
Como já dissemos, humanamente falando, seria até suicídio Davi avançar contra Golias, mas a confiança que tinha no seu Deus lhe garantiu a vitória, pois sabia que aquela batalha era do Senhor. Quantas lições magníficas esse episódio bíblico que narra a luta de Davi contra Golias nos ensina. Por quantas vezes, oprimidos pelo tamanho de nossos desafios, deixamos escapar uma vitória certa por não acreditar em nossa capacidade, mas principalmente na capacidade de Deus para nos adestrar para a luta. Em diversas oportunidades, nos acovardamos ao escutar a reiterada provocação do inimigo de nossas almas, enfraquecendo na fé e desconsiderando que basta resistir ao diabo e ele fugirá de nós, conforme Tiago 4,7. Esquecemos por diversas ocasiões em nossas vidas que quem capacita os escolhidos nas batalhas espirituais é o Senhor dos Exércitos. Já nos foi concedida a presença do Espírito Santo de Deus, que nos aconselha, fortalece e nos renova a cada dia. Temos a oração, o louvor, a meditação na palavra de Deus como constantes instrumentos de adestramento e fortalecimento da alma. Resta-nos lançar mão de tais recursos para uma vida plena na presença do Senhor. Para concluir, dos menos pretensiosos aos mais arrojados estudos a respeito da vida de Davi, todos concordam que o segredo para ele derrotar os gigantes da vida foi sua confiança exclusiva no Deus de Israel. Convidamos você, meu irmão ou irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com, baixar ali os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da harpa cristã sugeridos aqui pela revista e acessar os demais comentários. Visite também o blog hinosdaharpa.org, porque estamos ali disponibilizando os hinos da harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like, comente sobre o tema estudado nesta lição e ajude a divulgar este trabalho compartilhando este vídeo com outras pessoas, também em suas redes sociais, se for possível. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.